Olá a todos! Bom dia, boa tarde, boa noite! Meu nome é Roberto e sejam bem-vindos ao canal Mestre da Felicidade, o canal que eu criei pensando em vocês para dividir meus aprendizados e estudos sobre a felicidade com a intenção de ajudar vocês a se tornarem cada vez mais felizes e mais mestres da felicidade da própria vida de vocês. Gente, vamos lá, tô aqui de novo, tô voltando hoje aqui para gravar esse vídeo para vocês, que é aquela série de vídeos que eu tô fazendo, que são vídeos que se chamam Dicas para Aumentar a Felicidade. Quem não viu ainda, eu tenho um primeiro vídeo que eu fiz, que se chama Dicas para Aumentar a Felicidade, que ele tem duas partes, né? Era para ter uma só, mas eu tive um probleminha lá, cortei em dois, mas é um só, né, na verdade. Mas tem duas partes, parte 1 e parte 2. Então, tem esse primeiro vídeo, que chama Dicas para Aumentar a Felicidade, que tem parte 1 e parte 2. E depois de tão bacana que ficou, achei que ficou com tantos conteúdos tão interessantes que eu falei, quero pegar e detalhar cada um dos itens para trazer mais conteúdo para vocês aqui, para trazer mais informações bacanas sobre a felicidade. E aí eu resolvi gravar cada um dos itens, que são os itens que são os pontos principais que aumentam a nossa felicidade, né? Então, hoje a gente está indo para o quarto ponto. Já fiz o teu primeiro ponto, que foi a realização, é o primeiro ponto, que é o ponto que aumenta a nossa felicidade. Realizar coisas aumenta a nossa felicidade, fazer as coisas que a gente gosta aumenta a nossa felicidade. Aí depois tem o segundo ponto, que é a gratidão. A gratidão é uma atitude que também, quanto mais a gente desenvolve a gratidão, mais a nossa felicidade aumenta, né? Então, quanto mais a gente implementa a gratidão no nosso dia, em agradecer as coisas, né, o máximo que a gente conseguir e puder, mais a nossa felicidade aumenta. Depois teve o terceiro ponto, que é a aceitação, que aceitar as coisas não é conformismo, é aceitação. Aceitar quando as coisas acontecem e não ficar tensionando contra, né, lutando contra. Quando as coisas acontecem, a gente aprender a aceitar e não se conformar. Aprender a aceitar também coloca a gente no estado de fluxo da felicidade, se não de felicidade, pelo menos no fluxo de uma energia mais neutra, pelo menos, né? Então a aceitação coloca a gente pelo menos no estado mais de neutralidade, quando a coisa não é tão agradável, né? Então também aumenta a nossa felicidade, ou pelo menos permite a gente ficar nesse fluxo mais neutro da felicidade, né? Esse é o terceiro ponto. E hoje eu estou vindo com o quarto ponto, que é o ponto que se chama o perdão. O perdão é um outro ponto muito importante e que aumenta a nossa felicidade. Então, o perdão é o quarto ponto, que é o vídeo de hoje, que eu vou falar para vocês, que é o ponto que aumenta a nossa felicidade. O perdão aumenta a felicidade. Então, gente, vamos lá, né? Vou falar sobre o perdão hoje, tá? E como ele influencia na nossa felicidade, tá? É um assunto que é um pouco mais delicado de falar, porque é um assunto que mexe com a parte emocional de todos nós. Quando a gente fala de perdão, a gente está falando de alguma coisa que fizeram de negativo para a gente, e aí automaticamente a gente pode ter ficado muito incomodado com aquilo, desgostoso com aquilo, e isso pode ter feito com que a gente não conseguisse ter perdoado a pessoa. Então, geralmente, se a gente está falando de perdão, é de alguma coisa negativa que foi feita pra gente e que incomodou a gente, magoou a gente, foi negativo pra gente. E aí a gente está falando agora aqui nesse vídeo sobre o perdão, de perdoar aquilo que fizeram pra gente, né? Então, é um assunto delicado, é muito sensível falar desse assunto, porque mexe com a experiência pessoal de cada um e de como cada um lidou com aquela experiência negativa, porque perdoar quer dizer que fizeram alguma coisa negativa pra gente, então nunca é agradável, nunca é gostoso, nunca é uma coisa feliz. Nossa, vou perdoar porque fez uma coisa feliz pra mim. Não, você não precisa nem perdoar, se foi feliz você não tem que perdoar, né? Você fica agradecido. Então, geralmente, são coisas negativas que são feitas pra gente e nunca nunca é agradável, nunca é gostoso e nem sempre é fácil chegar no nível de você conseguir perdoar a pessoa que fez isso pra gente ou as pessoas que fizeram isso pra gente, né? Então nem sempre é tão fácil. E só o tempo é que eu percebo é que vai trazendo uma compreensão maior e essa compreensão é que faz com que a gente consiga perdoar ou não, né? Então assim, é um assunto delicado, não é simples, mexe com as emoções de cada um, mexe com a sensibilidade de cada um e mexe com aquilo que magoou a cada um. Então todo mundo que é magoado, quando acontece alguma coisa, tem todo o direito do mundo de se sentir magoado e desgostoso com aquilo que vivenciou, né? Então tá tudo certo, cada um com as suas experiências, tá sempre tudo certo, tudo tem que ser respeitado e tudo tem que ser
olhado sempre com muito amor pelo lado de quem está passando pela experiência, né? Com muito amor e com muito respeito, né? Então sempre tudo, o olhar de quem sofreu alguma coisa sempre tem que ser olhado com muito respeito e com muito amor. Mas vamos lá, vamos falar então aqui da questão do perdão, porque eu estou falando aqui assim para vocês, que o perdão, ele é um dos pontos que aumenta a nossa felicidade. Por quê? Vamos supor que vocês estão felizes, vamos lá, vamos supor que você está feliz hoje, você está feliz e tudo mais, né? Você está feliz, está alegre e tal. Aí, o que acontece? Aconteceu alguma coisa, né, com você, alguma coisa previamente, né, no passado, que já aconteceu alguma coisa negativa com você, e que alguma pessoa fez alguma coisa com você, e você não perdoou aquela pessoa. Né? Aconteceu aquela coisa negativa, então o que acontece? Você está bem hoje, está feliz, tal. Aí você lembra, você está bem, está feliz, sua energia está lá em cima. Aí de repente você começa a lembrar daquela situação que fizeram para você que você não perdoou. Né? Você começa a lembrar daquela situação que você vivenciou, que fizeram alguma coisa para você. Aí o que acontece? Você está feliz, mas só de você começar a lembrar de alguma coisa negativa que fizeram para você que você não perdoou, o que acontece? Só de você lembrar, você já começa a lembrar, você já começa a relembrar aquelas emoções, você já começa a relembrar aquilo que foi feito para você, você começa a relembrar os sentimentos que você sentiu no dia, naquela hora, aí você começa a reviver aquela situação, aquela cena, né, que te traz toda a memória daquele momento, uma fotografia, um filme daquele momento, onde você inclusive lembra dos sentimentos e começa a sentir aquele sentimento que você estava sentindo naquele momento que aconteceu aquela coisa negativa com você. Aí você começa a sentir aquilo lá, aí você começa o quê? A reviver aquilo lá. E quando você começa a reviver aquela memória, né, aquela situação que aconteceu no passado, o que acontece? Você estava feliz, automaticamente de reviver você começa a ficar tenso. Começa a ficar tenso, começa a ficar tensa, né? E aí você começa a ficar tenso, começa a ficar, às vezes, bravo, começa a ficar com raiva, fica nervoso, fica chateado, fica triste, né? Então na hora que você começa a reviver aquilo tudo, o que acontece? As suas emoções que estão gravadas dentro de você, naquela situação, naquela cena que você vivenciou no passado, aquela cena ela é gravada com tudo, o conjunto todo, com o que você vivenciou, das memórias, a visão toda fotográfica da coisa e os sentimentos que ficam gravados junto com aquela memória. É como se fosse um vídeo de YouTube que está gravado lá, que você volta atrás e reassiste ele de novo. Então, as nossas memórias são como vídeos do YouTube, só que no YouTube da nossa cabecinha aqui, que estão gravados na nossa memória, e que quando a gente puxa tudo. Vem a cena toda, inclusive o sentimento, ele vem à tona também de novo, né? Então, você está bem, você está feliz, está ali tranquilo, né? Está feliz e tudo mais. Aí você começa a relembrar daquela situação que você venceu no passado, que foi negativa para você, né? Que alguém fez alguma coisa para você. Aí você começa a tensionar, ficar triste, ficar chateado, ficar bravo, ficar com raiva, ficar nervoso. Aí o que acontece? Você começa, já dias, semanas, né? Anos para frente, e se tem alguma coisa que você não, que aconteceu com você e que você não perdoou, aquilo está dentro de você. E aí só de reviver aquilo lá, de relembrar, você já começa a reviver, você já começa a sentir, e de sentir aquilo começa a te trazer tensão de novo. Quando ela te traz tensão, o seu estado de relaxamento que você estava antes, que você estava feliz, estava bem, estava feliz. Só de relembrar aquilo que acontece, você começa a reviver aquele sentimento que está na memória e na memória sentimental também, afetiva, você começa a sentir aquilo lá, e de sentir aquilo lá você já começa a ficar tenso. Quando você começa a ficar tenso, às vezes você tipo, tá longe da pessoa, longe da situação, já passou anos, você está no sofá da sua casa, mas de relembrar, você já começa a ficar tenso. Quando você começa a tensionar, começa a bloquear seu fluxo de energia, seu chakra, seu fluxo de energia todo, e automaticamente o quê? Quando bloqueia o fluxo de energia, puf, para de ver energia, e você que estava sentindo felicidade, a felicidade é bloqueada ali, ó, e começa a densificar, e você começa a ficar tenso, a emoção começa a mudar, você vai ficando triste, você fica chateado, você pode ficar com raiva, ficar bravo, ficar nervoso, e essa energia baixa. Então, você que estava num estado de felicidade por outras coisas, só de relembrar alguma coisa que está dentro de você e que aconteceu e que você não conseguiu perdoar, aquilo já começa a baixar a sua energia e suas emoções e sua vibração, e isso começa a ficar tenso e começa a ficar para baixo. A energia, em vez de estar no positivo como estava antes, ela começa a neutralizar e descer e ir pro negativo, começa a descer, ficar triste, ficar para baixo, ficar com raiva, ficar nervoso, né? Isso é energia baixa. Então, a questão do perdão é uma coisa que assim, a gente consegue perceber. Estava feliz, relembrou de uma coisa que não foi perdoada no passado, já começa a ficar tenso. Então o que acontece? Quando a gente não perdoa alguma coisa que aconteceu,
né, com alguma pessoa, toda vez que a gente lembra daquilo, aquilo relembra, faz a gente relembrar, reviver aquilo, sentir aquelas mesmas emoções que a gente sentiu na época e começa a ficar tenso e baixa a nossa vibração. Então, eu estava feliz nesse dia, estava assistindo um filme em casa feliz, lembrei de uma situação, comecei a ficar tenso e baixou minha vibração. Lembrei, comecei a ficar tenso e baixou minha vibração, minha energia, e eu que estava feliz comecei a ficar para baixo, e comecei a ficar até com raiva, né? Então, baixa a vibração. Então, isso acontece um dia. Quando a gente não perdoa, o que acontece? Aquela memória fica dentro da gente, e aquilo a gente lembra um dia, e aí, aquele dia que a gente estava feliz, a gente abaixou a nossa vibração. Aí 2 dias depois, a gente estava feliz de novo, lembrou daquela mesma situação, pum, baixou a energia de novo. E depois de uma semana, lembrou de novo, pum. Aí depois de um mês, lembra daquela mesma situação, de novo. Um mês, 2 meses, 3 meses, lembrou de novo, pum. Depois de 6 meses, você lembra de novo, pum. Depois de 1 ano, depois de 2 anos, 5 anos, 10 anos. Então, toda vez que você lembrar daquela situação onde você não conseguiu perdoar, a primeira pessoa que vai ser prejudicada ali, infelizmente, é a gente mesmo. É você mesmo, é a gente mesmo. Por quê? Porque se a gente não perdoa, a gente coloca aquela memória lá dentro da gente, a gente não perdoou, a gente não liberou aquilo. E aquilo faz o quê? Fica relembrando a gente daquela situação lá, e a gente revivendo, ressentindo de novo e baixando nossa vibração. Então, enquanto a gente não consegue perdoar, aquilo fica dentro da gente e baixando a nossa própria vibração, a nossa própria energia. Então, quando a gente não consegue perdoar, aquilo fica na gente sempre colocando a gente para baixo, para baixo, para baixo. Não precisa ninguém fazer aquilo que a pessoa fez, ela já fez no passado, há anos atrás, há dias atrás, semanas atrás, meses atrás, anos atrás, décadas atrás. Então, aquilo que a pessoa já fez, ela já fez aquela vez. Só que a gente continua revivendo através das memórias, aquela mesma memória, aquele mesmo sentimento. E toda vez que a gente relembrar aquilo, aquilo vai deixar a gente tenso e vai baixar a nossa vibração. Toda vez vai baixar a nossa vibração. Então, quando a gente não consegue perdoar alguém, toda vez que a gente relembra aquilo, a gente relembra com aquela carga emocional e baixa a nossa vibração. Então, toda vez que a gente relembrar aquilo, toda vez a nossa vibração vai baixar. Vai baixar até o ponto que a gente brecar aquela memória. Que a gente trabalhar aquela memória, que senão aquilo vai toda vez baixar a memória e vai colocar a gente para baixo, para baixo, para baixo. Então a situação nem aconteceu, já aconteceu há muito tempo atrás, mas a memória está lá dentro da gente e ela continua baixando a nossa vibração, como se fosse agora, como tivesse recém-acontecido, como se tivesse acontecido agora. Então é só uma memória, mas que a gente lembra, e por não ter perdoado a gente lembra, e quando a gente lembra, ela deixa a gente tenso e baixa a nossa vibração. Mesmo tendo acontecido no passado, há tempos passados, mas ela sempre que a gente lembrar, ela vai baixar a nossa vibração. E é por isso que o perdão é muito importante, porque o perdão, quando a gente consegue chegar nesse ponto de conseguir perdoar, que não é fácil, quando a gente consegue perdoar, a gente se liberta disso e as memórias não baixam, quando vem pra gente, a gente já vem com uma outra memória de perdão, então aquilo já não afeta mais a gente. Não, perdoei, tá beleza. Né? A gente fica no estado de a gente estar feliz, a gente só lembra daquilo com uma memória e beleza, fica bem, então tá feliz, continua feliz, só lembra daquilo lá, lembra de uma situação, um episódio da vida e continua, e bola pra frente, continua feliz, né? Vem com uma história, um episódio, um aprendizado, situações que a gente venceu, aprendeu, aquilo, e bola pra frente. Então a gente fica feliz. Mas quando a gente não consegue perdoar, a gente coloca aquela memória dentro da gente, mastigando dentro da gente, remoendo dentro da gente e fazendo que toda vez que a gente lembre dela, a gente simplesmente fique tenso e baixe nossa vibração, e baixe nossa energia e diminua a nossa felicidade. Isso drena a nossa energia, drena a nossa felicidade. Então, o perdão ele é mais importante, em primeiro lugar, para a gente mesmo. Para a gente perdoar a pessoa. E depois para perdoar a pessoa também. Né? O perdão, em primeiro lugar, é para você conseguir se perdoar, para que você se liberte de uma coisa negativa, de uma situação que aconteceu, que você fica gravado dentro de você. Então, o perdão serve primeiro para a gente e depois para a pessoa. Perdoar, se a pessoa quiser, você perdoa a pessoa, né? Se você tivesse conseguido chegar nesse ponto, você perdoa a pessoa. E a pessoa vai sentir melhor com uma coisa que ela fez de errado e que ela foi perdoada, né? Então, são para as duas pessoas, mas o perdão é para as duas pessoas, mas em primeiro lugar é para a gente. Porque isso liberta a gente daquela memória emocional que está gravada dentro da gente, que não desgruda, fica igual um chiclete grudado na gente. A gente fica pensando aquilo sempre. E sempre que pensa, pensa com tensão, com energia triste, com tristeza, com raiveza, com raiva, fica bravo, né? Fica negativo, né? Então, o perdão, ele serve em primeiro lugar para a gente se libertar daquilo, né? A gente, com o trabalho inteiro, a gente se liberta daquilo e a gente fica sempre leve e fluido, né? E depois, perdão para a pessoa também, que a pessoa sendo perdoada, ela vai se sentir bem com aquilo, porque ela está reconhecendo que ela fez uma coisa errada e que
E aí é como um aval de quem ela prejudicou, se a pessoa pedindo perdão, aceitando perdão da pessoa, né? Perdoando a pessoa, né? Mas então, eu estou querendo mostrar para vocês o como que o perdão influencia como um ponto que aumenta na nossa felicidade. Por quê? Porque quando a gente não perdoa, a nossa vibração abaixa. Se a gente está feliz, ela baixa. Se a gente está neutro, ela baixa também, não importa. Então, quando a gente tem uma situação que a gente não perdoa, ela baixa, ela drena a nossa energia para baixo, né? Então agora, se a gente consegue perdoar, a gente fica relaxado, né, porque perdoou, e aí aquela vira só uma memória, e a energia está sempre no fluxo da felicidade, ou no máximo da neutralidade, né? Mas coloca a gente sempre no estado de leveza. Agora, toda vez que a gente carregar com a gente alguma mágoa, algum perdão que não foi perdoado, e eu não estou falando que é fácil, mas algum perdão, alguma mágoa, algum perdão que não foi perdoado, aquilo lá a gente vai lembrar, quando lembrar vai baixar a nossa vibração lá para baixo, e a gente vai baixar a nossa energia, a nossa felicidade. Então, eu queria mostrar para vocês assim que o perdão não é uma coisa simples, mas ele é um ponto que aumenta a nossa felicidade. Quanto mais a gente consegue perdoar, mais a gente consegue se manter em estado de felicidade, ou no máximo de neutralidade, né? Quando vierem essas memórias, quando a relação com a pessoa, se você tiver relação com a pessoa, né? Se for uma pessoa que você tem relação, se você tiver relação com a pessoa, o perdão vai trazer leveza para vocês, né? Para a gente, para vocês, né? Para todos nós, o perdão traz essa leveza no relacionamento com a pessoa e com a gente também, né? Então, o perdão é um ponto que aumenta a nossa felicidade. Que toda vez que aconteceu uma coisa negativa, perdoou, se libertou ali e a gente fica feliz. Fica assim feliz. Quando lembrar da pessoa, vai lembrar com tranquilidade, vai perdoar, vai lembrar como um episódio, como uma situação, como um evento que aconteceu e que trouxe aprendizado, né, para ambos, né? Então você fica sempre no estado mais de leveza, você não chega a densificar e ir para baixo, né? Então, quando a gente consegue chegar nesse ponto, é bacana, né? Porque a gente se mantém numa fluidez, num nível de energia mais alto, né? Então, o perdão, ele tem essa característica de ser um dos pontos que aumenta a nossa felicidade. Porque ele permite com que a gente não baixe a nossa vibração, né? Então, o perdão é um dos pontos muito importantes que fazem com que a gente se mantenha no fluxo da felicidade, no fluxo dessa energia superior toda, né? Então eu queria mostrar isso para vocês, que o perdão ele é um dos pontos que aumenta a nossa felicidade, né? E aí que eu queria falar para vocês, então eu queria explicar para vocês como energeticamente, né, sem entrar em muitos detalhes energéticos, mas assim, da gente sentimentalmente, como que o perdão ele influencia na nossa energia e na nossa felicidade, né? Então quando a gente perdoa, a gente relaxa, né? Então eu queria mostrar isso para vocês, para mostrar como esse ponto é um ponto importante na nossa felicidade. Então, o perdão ele é um dos pontos muito importantes para a nossa felicidade, para o aumento da nossa felicidade. Né? Então, eu queria mostrar para vocês agora, nesse começo de vídeo aqui, como ele funciona na nossa felicidade. Né? E se vocês começarem a reparar isso com vocês vão perceber que faz sentido. Né? E aí, gente, agora eu vou entrar no... Eu expliquei para vocês então como o perdão influencia na nossa felicidade. E aí, eu vou agora para um próximo ponto, que é o quê? Eu vou falar para vocês como perdoar. Gente, eu vou falar para vocês como perdoar, mas não levem como verdade, não levem como verdade absoluta, não levem como eu estar certo. Eu vou dividir com vocês agora aqui, porque eu vim para falar de felicidade, eu não vim para falar de perdão. Quer dizer, vim para falar de perdão, mas eu não vim fazer um vídeo para falar sobre como perdoar, né? Meu foco do vídeo é para falar que o perdão te libera para a felicidade, né? Então não é um vídeo para falar sobre perdão. Eu já vim falar sobre perdão. Mas como eu estou falando que perdão influencia na felicidade, e eu mostrei para vocês, eu gostaria de dividir com vocês um pouquinho da minha visão limitada de eterno aprendiz de como se perdoar, tá? Então, vou falar para vocês agora aqui, de novo, não sou aprendiz na vida, estou sempre aprendendo e aprendi até hoje, aprendo e sempre aprenderei e serei um eterno aprendiz, sempre aprendendo de tudo, de todas as áreas e para sempre, né? Aí acho que só termina quando a gente termina no universo, no jogo do universo, que quando você termina a última fase, aí você deve saber tudo, né? Mas a gente está longe de estar lá, então tem muita coisa a aprender. Então, vou estar sempre aprendendo. Então, o que eu vou passar para vocês é o nível de entendimento hoje sobre o perdão que eu tenho hoje, tá? Então, eu vou dividir com vocês a minha visão sobre sobre o perdão, tá? Mas que nem eu repito para vocês e reforço, estou aprendendo, estarei sempre aprendendo. E de repente o que eu vou passar para vocês agora não é a verdade absoluta, obviamente, mas é o que eu consegui assimilar até hoje. E com certeza
eu vou aprender mais coisas sobre isso, né? Que a gente está sempre aprendendo. Mas eu acredito que um pouco do que eu falar agora sobre perdão tem alguma essência que já funciona, tá? E eu falo por empirismo, né? Por experiência prática, assim, né? Porque eu sou uma pessoa que, por mais que eu tenha vivenciado nos relacionamentos, em todos os tipos de relacionamentos, já vivenciei de tudo. E eu sempre consigo perdoar as pessoas, né? Então eu não carrego mágoa comigo, nenhuma, né? Porque por coisas que eu já vivenciei, eu consigo por algum mecanismo, eu consigo, acho que, pelo mecanismo, acho não, vou já explicar para vocês, mas é um mecanismo de compreensão, por compreender as pessoas, a gente acaba conseguindo perdoar as pessoas, né? Mas assim, eu não quero entrar muito em detalhes sobre essas coisas, não, eu não quero falar que isso está 100% certo, né? Nem que esse é o caminho correto ou completo, mas eu vou dividir com vocês um pouquinho sobre perdão, tá? Que é o que eu vejo que funciona para mim, e que sempre até hoje funcionou, né? Mas eu também, a minha história é diferente da história de cada um tem uma história, cada um tem situações num nível de situação, então eu não tô aqui para falar de ninguém que eu tô certo ou errado, que esse é o caminho completamente correto ou que é errado. Eu tô aqui só para dividir com vocês alguns aprendizados sobre perdão, com a ideia de acrescentar para vocês mais um ponto de vista de alguém de fora, assim, de alguma outra pessoa, e que está dividindo com vocês para acrescentar de alguma maneira, tá? Mas cada um vai assimilar de um jeito e veja que cada um vai ter sua realidade, sua história e que tem que ser, e cada história é respeitada com relação ao perdão, as situações que as pessoas vivem. Cada um tem que ser respeitado e respeitado com muito amor, porque cada um que venceu é que sabe que venceu. Então, eu não estou aqui para julgar e nem falar que está certo, que está errado, nem que nada. Só estou aqui para dividir mais alguns caminhos que eu percebo que auxiliam no caminho do perdão, tá? Então, eu vim aqui para dividir pontos de vista que auxiliam nesse caminho para a gente perdoar, tá? Um ponto de vista de quem está aprendendo sempre. Que é só levar mais coisas para vocês. O vídeo não é sobre isso que eu falei para vocês, mas eu estou querendo dividir, já que eu estou falando sobre isso, dividir com vocês um pouquinho da minha visão. Gente, para falar de perdão, eu acho que basicamente perdoar as pessoas tem a parte externa e a parte interna. Então, para falar de perdão, a gente tem a parte externa e a parte interna. Vamos lá, na parte externa. O perdão, o que acontece? Nada mais é do que sempre algum tipo de relação que tem entre dois lados, duas pessoas, vamos supor assim, para ficar mais didático, né? Entre duas pessoas, né? Pode ser várias pessoas, né? E pode ser, enfim, mas só para ficar mais didático. Então, tudo acontece entre duas pessoas, vamos supor assim, onde uma pessoa prejudica a outra. Então, o que acontece? Quando uma pessoa prejudica a outra, ela fez alguma coisa de negativo para essa pessoa. E essa pessoa que sofreu aquilo, ela foi prejudicada. E aí, ela pode perdoar a pessoa ou não. Então, acho que o primeiro ponto, assim, tem a questão externa, tem a questão externa e a questão interna. Vamos começar pela questão externa. Externamente, o que acontece? Numa relação que acontece num relacionamento, né, entre duas pessoas, acontece alguma coisa que uma pessoa prejudica a outra. Então, o primeiro ponto, assim, é ver que, assim, é fato, quando a pessoa fez de fato alguma coisa que prejudicou essa outra pessoa, então, é fato você ver que externamente a pessoa realmente fez alguma coisa que prejudicou a outra. É visível, tá lá, tá claro. A pessoa realmente fez uma coisa errada que prejudicou a outra pessoa. Então, o primeiro passo é reconhecer externamente que nessa relação aconteceu alguma coisa, que uma pessoa fez uma coisa errada para prejudicar a outra. Então, o primeiro fato é reconhecer isso. Né? A pessoa que sofreu isso tudo, ela vai reconhecer, não, aquela pessoa fez aquilo de errado. Isso é fato. Primeiro ponto é isso. Tá. E aí, como se perdoar? Como perdoar? Como perdoar uma pessoa que me prejudicou? Né? Como perdoar aquela pessoa que fez aquilo de negativo para mim? E aí eu acho que o perdão, né, a gente consegue perdoar a pessoa de duas maneiras. Por uma compreensão psicológica profunda da pessoa, do porquê que ela fez, de como ela fez aquilo, e também tem uma questão de uma compreensão espiritual também. Então, nessa questão externa tem dois pontos. A questão de compreensão psicológica profunda da pessoa e a questão de compreensão espiritual de uma situação. Então, assim, quando uma pessoa faz uma coisa negativa para mim, ela me prejudicou,
Então, assim, o primeiro ponto, assim, é fato que a pessoa fez uma coisa de errado ali, tá bom, ela fez de errado, tá claro, tá visível ali, ela fez uma coisa de errado, isso é fato. Aconteceu, é fato, tá. E como vou perdoar essa pessoa que me prejudicou? Eu acho que a gente só consegue perdoar a pessoa quando a gente consegue ter um nível de compreensão psicológica onde a gente consiga entender a pessoa. Entender a pessoa e entender o porquê que ela fez aquilo. Quando a gente consegue chegar no nível de entendimento, que a gente consegue compreender o porquê a pessoa fez aquilo, a gente consegue perdoar a pessoa. Por exemplo, aquela pessoa chegou lá ali e fez mal para mim, fez uma coisa mal para mim. Um conhecido meu fez uma coisa negativa para mim. E eu não gostei. Mas como é que eu vou perdoar a pessoa? Bom, eu entendo. Vamos lá, através da compreensão psicológica do porquê que a pessoa fez aquilo. Bom, eu conheço aquela pessoa, eu sei que a pessoa é super bacana, mas que aquele dia ela teve um monte de problemas, aconteceu um monte de coisa na vida dela, ela está completamente estressada, e de repente eu cheguei lá para conversar com a pessoa me deu uma patada do nada, né? Chegou e foi grossa comigo do nada. Então o que acontece? Eu, por ter um conhecimento psicológico mais aprofundado sobre a pessoa, eu sei que aquela pessoa é uma pessoa super bacana, mas que ela está vivenciando, aquele dia ela vivenciou um monte de coisas negativas, um monte de desafios, um monte de coisas estressantes, um monte de problemas, e ela tá uma bomba relógio, e aí ela por estar daquele jeito, ela pegou e me deu uma patada. Não que justifique, tá? A pessoa fez errado, foi lá e me deu uma patada de graça, né? Não justifica. Não justifica, a pessoa está fazendo errado. Eu cheguei lá tranquilo para conversar com a pessoa e a pessoa me dá uma patada. Não justifica, porque eu cheguei numa boa, não cheguei dando patada na pessoa para me dar uma patada de volta. Não, cheguei numa boa e a pessoa me deu uma patada, né? Então assim, o que acontece? Não justifica a pessoa fazer uma coisa negativa comigo só porque ela tá bomba relógio. Mas o que acontece? Mas por eu saber que aquela pessoa é uma pessoa super bacana, uma pessoa super bacana, e que aquele dia ela tá vencendo um monte de coisa negativa, venceu um monte de desafio, aconteceu um monte de problema na vida dela e tal, e ela tá uma bomba relógio com um monte de coisa, eu consigo, por compreender e me colocar no lado da pessoa, entender que ela está passando por um monte de desafios e que ela não está legal aquele dia que ela está com um monte de desafio, eu consigo abstrair e entender que assim, tudo bem, a pessoa ela é super legal, mas aquele dia ela realmente estava. Aconteceu um monte de coisa negativa com ela, né, aconteceu isso, ela foi assaltada, o parente ficou doente, perdeu o emprego, aconteceu isso, aconteceu aquilo, brigou, não sei o que, aconteceu um monte de coisa, a pessoa está uma bomba relógio aquele dia. Então ela é uma pessoa super legal, mas aquele dia ela está passando por um monte de desafios lá negativos, né? Não que justifique, né? Mas ela está passando por um monte de desafios lá e de repente eu fui lá para conversar com a pessoa me deu uma patada, né? Então assim, não justifica, mas eu consigo compreender a pessoa. Por entender que a pessoa é uma pessoa bacana e que ela está passando por um monte de desafios naquele dia lá, que é um dia muito intenso para ela. Então, eu consigo perdoar a pessoa, porque eu sei que ela não fez que não é dela, não é assim, ela fez aquele dia que ela fez isso, né? Eu consigo perdoar a pessoa. Eu entendo, tá bom, não foi legal a patada que ela deu em mim, não foi legal, mas eu consigo perdoar, eu entendo, porque me coloco no lado dela, eu sei que ela está passando por um monte de desafios ali, tá difícil, né? Tá com um monte de problema, eu consigo relevar, né? Então eu consigo perdoar a pessoa. Então, o conhecimento psicológico, né, mais aprofundado da pessoa, né, faz você se colocar no lado da pessoa, você entender a pessoa e entender o porquê que a pessoa fez aquilo. E a partir do momento que você entende aquilo, por que ela fez aquilo, você consegue perdoar. Você fala, pô, não, a pessoa está passando por um dia que ela não está legal. Não justifica ela ter sido grossa comigo, mas eu consigo compreender. Aconteceu muita coisa com ela e eu entendo ela. Né? Qualquer pessoa que estivesse no lugar ia estar muito estressado mesmo. E é até natural que de repente aconteça isso. Não é legal? Não é, mas é natural. Então tudo bem, eu perdoo ela, não está legal aquele dia. Né? Então, isso quer dizer, o conhecimento psicológico ajuda você a compreender melhor a pessoa e fazer com que perdoe a pessoa. Né? Isso é um exemplo. Um outro exemplo, acontece alguma outra coisa, sei lá, aí a gente pode ir para situações mais profundas, né? Mas quando acontece alguma coisa de mais negativo, assim, sei lá, vamos supor, não vou entrar em muitos exemplos agora aqui assim, mas as situações, eu falei de uma situação mais leve, pode acontecer situações mais negativas, mais pesadas que também podem acontecer, né? E aí, novamente vem um entendimento assim, de situações mais profundas assim, ou mais densas, mais pesadas, que podem acontecer, onde certa pessoa é prejudicada, se ela consegue compreender o lado da pessoa,
né, entendendo mais o lado da pessoa, né, mesmo que ela conheça a pessoa ou ela não conheça a pessoa, se ela conseguir entender um pouquinho mais do mecanismo psicológico, de entender a pessoa, por que ela fez aquilo, não que nada justifique aquilo que ela fez, que a pessoa fez errado, mas você consegue perdoar a pessoa. Eu não vou entrar em muitos detalhes agora assim, né? Mas tem um livro que se chama, um livro e que virou filme, que se chama Cabana, que conta a história de um pai que tinha uma filhinha, e que depois essa filhinha ela tá num parque, e, bom, enfim, acontece uma situação lá que ela é abusada por uma pessoa, né, por um homem lá e tal. E aí o que acontece? Aí depois tem uma situação toda que acontece, vamos dizer assim, que a pessoa, o pai teve a filhinha que vivenciou uma situação lá negativa, e aí ele consegue, vamos supor que ele tem acesso a informações espirituais e tal, e aí ele consegue acessar a história do outro homem que abusou da menininha, e aí o que acontece? Da filha dele, e aí ele vê que na história dele, na história dessa pessoa, do abusador, o que aconteceu? Esse abusador, quando ele era criança, ele foi abusado. E aí ele abusava das pessoas, abusava de outras pessoas. Então o que acontece? Nada justifica, mas por ele ter compreendido o que aconteceu quando esse outro homem, ele era uma criancinha, ele foi abusado, ele replicou aquele comportamento. E é por isso que ele fazia com os outros, porque ele vivenciou aquilo, né? Então ele replicou aquilo. Então, essa história traz um pouco, elucida um pouco assim, de a pessoa entender o lado da outra pessoa. Nada justifica quando a pessoa faz errado, mas ele entendeu por que a pessoa fez aquilo. E quando a pessoa entende aquilo que outra pessoa fez, não justifica o que a pessoa fez de errado, mas ele consegue compreender psicologicamente o mecanismo assim, de como a pessoa funciona e entender o que a pessoa passou, e isso faz com que a pessoa talvez consiga chegar num nível de conseguir perdoar a pessoa. Não que ela foi prejudicada, não gostou daquilo, obviamente, né? Mas ela conseguiu perdoar. Então, assim, o que eu quero dizer as situações, quando acontecem coisas negativas, elas podem ser levadas para muitas situações diferentes. E eu não quero entrar nesse mérito, nesse detalhe, porque é uma situação que mexe muito na parte emocional e aprofunda cada um. E eu não quero entrar nesses detalhes assim, né? O que eu quero dizer só aqui o perdão, ele tem a questão externa e a questão interna. Na questão externa, o que acontece? Quanto mais você consegue ter compreensão psicológica da outra pessoa que te prejudicou, quanto mais você consegue compreender o porquê que a pessoa fez aquilo, não justifica o que ela fez, mas você consegue compreender o porquê que ela fez aquilo. E quando você consegue compreender, você consegue até perdoar a pessoa. Então, quanto mais é a compreensão que você tem psicológica da pessoa, a compreensão espiritual, quanto mais sabedoria você tem com o tempo, e quanto mais compreensão você consegue ter do lado do aspecto psicológico das outras pessoas, da pessoa que fez alguma coisa para você, mais você consegue entender a pessoa e até perdoar. Então, nessa questão externa, um dos pontos que eu acho que ajuda na questão do perdão é você entender a outra pessoa, né? Conseguir entender. Quando você consegue entender ela, você consegue perdoar a pessoa, né? Você vai chegando cada vez mais no nível de conseguir perdoar. Não é fácil, mas essa compreensão toda psicológica, compreensão toda, ela auxilia você a entender mais o outro lado, entender por que a pessoa fez aquilo, e isso te auxilia no processo seu do perdão, tá? Então, isso é uma coisa que eu queria falar para vocês, do perdão. Então, aqui tem a questão externa, que eu estou falando para vocês, tem a questão interna. Na questão externa, a compreensão psicológica do outro lado, da outra pessoa, né, que te prejudicou, isso auxilia no seu processo de perdão pela pessoa, auxilia no seu caminho interno, no seu desenvolvimento interno, que pode chegar ao perdão, tá? Isso é uma coisa. Uma outra coisa que auxilia também, isso aqui é o quê? É a informação espiritual, é a compreensão espiritual. Isso eu não posso falar por experiência própria, mas sim de coisas que eu li e que eu vejo que, assim, eu li muitas coisas já de espiritualidade, assim, e que mostrava que uma pessoa nessa vida ela foi prejudicada e aí ela ficava com raiva da outra pessoa que prejudicou ela, com razão. E aí, em algum momento, por exemplo, aí em algum momento, por algum acesso à informação espiritual que a pessoa tem, ela descobre que aquilo que foi feito com ela fez com a pessoa em vidas passadas. A pessoa foi lá e roubou ela. É porque ela descobre que nas vidas passadas, essa pessoa que foi roubada, ela na vida passada roubou outra pessoa. E agora ela está vencendo na pele o que ela fez com outra pessoa, com uma forma didática que o universo tem de aprendizado, educativo, né?
Então, que ação e reação ela é didática, o universo é criado de uma maneira que tudo seja educativo, autoeducativo. Então, o próprio karma, né, a própria ação, a própria ação leva uma reação, e tudo que você faz, você depois colhe, né, plantio e colheita. Então, a pessoa fez uma coisa de negativa para a pessoa e depois ela passou na vida seguinte, sei lá, vamos supor, nessa vida ela chegou e venceu alguma coisa porque numa vida passada, que ela foi a mesma coisa que ela fez com a pessoa na vida passada, agora foi feito com ela, né? Então, eu já li muito sobre isso, li muitas coisas sobre isso, mostrando que a pessoa tem uma rixa enorme com uma outra pessoa, porque foi prejudicada, às vezes a outra pessoa até morreu e está no mundo astral e continua obsediando aquela pessoa e tal, e ela tem uma divergência, e aí em algum momento a pessoa recebe alguma informação espiritual do porquê que ela está vencendo aquela situação atrelada com a outra pessoa, por que essa ligação com a outra pessoa, do porquê aconteceu aquilo, e aí ela descobre que em vidas passadas ela fez com aquela pessoa aquilo que ela vivenciou nessa vida. E aí muitas vezes a pessoa se sente mal com isso e ela compreende as coisas e ela consegue perdoar, né? Então, esse é outro ponto que eu percebo, assim, não que eu tenha vivenciado isso, mas que eu li muitas coisas e vi muitos vídeos e muitas psicografias e muitas coisas assim que mostram, elucidam essa situação que acontece. Então, quando as pessoas recebem essa informação do que ela fez numa outra vida para outra pessoa, aí ela consegue entender aquilo lá e ela consegue perdoar a pessoa. Então eu percebo que esse é um outro mecanismo que traz compreensão para a pessoa e que faz com que ela consiga perdoar. Então eu estou falando para vocês de como funciona o perdão, no meu ponto de vista, né? E estou falando primeiro da parte externa e depois eu vou falar da parte interna. Da parte externa, o mecanismo de entendimento psicológico de outra pessoa auxilia você a conseguir compreender a pessoa e até perdoar a pessoa, né? E essa questão espiritual, da informação espiritual que chega para a pessoa na hora certa, auxilia a pessoa a entender que ela fez para a pessoa a vida passada e aí ela consegue perdoar a pessoa do que ela foi feito com ela nessa vida, né? Então, eu queria falar de perdão, né, da questão externa, que é o que eu falei para vocês agora. Tem esses dois pontos que eu acho que auxiliam no perdão, a compreensão psicológica da outra pessoa, para você entender outra pessoa, e a compreensão espiritual, vamos dizer assim. São as duas coisas que auxiliam no processo de perdão. Isso para questões externas. Agora, uma outra coisa que auxilia no processo de perdão é a questão interna. E isso aqui é interessante também. Por quê? Porque às vezes as pessoas fazem coisas e a gente não consegue perdoar aquela pessoa. E a gente não consegue perdoar aquela pessoa. E aí o que acontece? Mesmo entendendo por que a pessoa fez com a compreensão psicológica, por que ela fez certas coisas, mesmo assim a pessoa às vezes não consegue perdoar a pessoa. Por quê? Porque muitas vezes, o que acontece? A gente gosta no outro aquilo que a gente gosta na gente mesmo. E a gente não gosta nos outros aquilo que a gente não gosta na gente. Então quer dizer, a gente admira nos outros aquilo que a gente admira na gente mesmo. E a gente não gosta de certas coisas dos outros, daquelas coisas que a gente não gosta na gente mesmo. Então é como se a gente projetasse todo o nosso interior fora. E a gente exteriorizasse tudo que está no nosso interior fora. E as pessoas acabam sendo espelhos pra gente. Onde os pontos positivos que a gente gosta nas pessoas são os pontos positivos que a gente gosta na gente. E os pontos negativos que a gente não gosta nas pessoas são os pontos negativos que a gente não gosta na gente. E aquilo que a gente consegue perdoar nas pessoas é aquilo que a gente consegue perdoar na gente mesmo. E aquilo que a gente não perdoa nas pessoas, muitas vezes é aquilo que a gente não consegue perdoar na gente mesmo. Então eu falei estou falando do perdão, e que tem a parte externa e a parte interna. A parte externa eu já expliquei, estou falando da parte interna. O que é a parte interna? Muitas vezes, como perdoar? Tem coisas que a gente não consegue perdoar fora, porque a gente não consegue perdoar dentro. Quanto mais a gente se cobra, quanto mais a gente tem uma criação muito forte, quer dizer, uma criação com muita cobrança, com muita crítica, com muita negatividade, às vezes a gente se cobra muito, a gente se critica muito e a gente é muito negativo com a gente. E a gente não se perdoa nas coisas. E quanto menos a gente consegue se perdoar, é sinal de que a gente está se cobrando muito. Quanto mais a gente se cobra, quanto mais a gente se critica, quanto menos a gente consegue se perdoar, é porque a gente se cobra, mostra um sinal de que a gente se cobra muito. E quanto mais a gente se cobra, menos a gente consegue se perdoar, porque a gente se cobra. E a gente se cobra muitas vezes porque é um mecanismo que a gente aprendeu na criação dos nossos pais, nossa família. A gente só está reproduzindo um comportamento que a gente só absorveu, aprendeu e está reproduzindo. Então, quanto mais a gente se cobra, menos a gente consegue se perdoar, porque a gente se cobra, se critica, pega nosso pé, a gente não consegue se perdoar. E aí quando a gente não consegue se perdoar, a gente não consegue também exteriorizar isso fora e também não consegue perdoar o outro. Então quando a gente não perdoa o outro, muitas vezes é porque a gente não consegue se perdoar naquela mesma coisa.
O outro, aquilo que o outro está fazendo está sendo só um espelho me mostrando uma coisa que eu também faço comigo. Eu não perdoo aquela pessoa naquilo, de jeito nenhum, eu não perdoo, não perdoo, não perdoo. Muitas vezes a gente não perdoa aquilo na pessoa, não estou falando que são todos os casos, mas muitas vezes a gente não consegue perdoar a pessoa naquilo que ela está fazendo, porque a gente tem a mesma cobrança dentro. A gente faz a mesma coisa muitas vezes com a gente mesmo e a gente não percebe, porque é só o autoconhecimento que vai trazendo isso. Às vezes o que aquela pessoa fez com a gente, aquela pessoa me desrespeitou. Aí a gente vai olhar pra gente e às vezes a gente, pô, mas eu também me desrespeito. Aquela pessoa foi mal educada comigo. Mas eu também sou mal educado comigo. Aquela pessoa pisou na bola comigo. Aí se você for olhar, às vezes você também pisa na bola com você. Então, às vezes a gente não consegue perdoar a pessoa fora porque a gente não consegue perdoar a gente mesmo dentro. E às vezes é a mesma situação, aquilo que a gente não está conseguindo perdoar a pessoa que ela fez, é aquilo que a gente não consegue perdoar, que a gente faz igualzinho com a gente mesmo. Só que isso é só o autoconhecimento, a autopercepção é que vai te trazer essa percepção. Se você associar e ver assim, o que aquela pessoa fez? Aquela pessoa foi estúpida comigo. Aí se você olhar para você, muitas vezes você também é estúpido com você. E você não está perdoando a estupidez da pessoa porque você não perdoa a própria estupidez que você tem com você mesmo. Que a gente faz com a gente mesmo. Então, muitas das vezes, não estou falando que é sempre, mas muitas das vezes a gente não consegue perdoar fora, perdoar os outros em alguma situação, porque a gente não consegue se perdoar a nós próprios com as mesmas situações que a gente faz com a gente. De uma certa maneira a gente faz a mesma coisa que a pessoa fez com a gente e a gente faz com a gente mesmo. E a gente não consegue se perdoar. Então, conforme você vai olhando para dentro e você vai conseguindo se perdoar, quando você consegue se perdoar daquilo, automaticamente você vai conseguir perdoar a pessoa daquilo. Porque a vida é uma extensão. O interior é estendido para o exterior. Todo o interior é projetado externamente. Então, tudo que a gente faz com a gente faz com os outros. Tudo como a gente é com a gente é com os outros. E se eu não perdoo os outros em algumas coisas, é porque eu não consigo me perdoar naquelas coisas. Agora, se eu consigo me perdoar naquilo, possivelmente eu vou conseguir perdoar o outro também. Então, eu estou falando para vocês de mecanismo de perdão de coisas externas que auxiliam a gente no perdão e de coisas internas que auxiliam a gente no perdão. E esse mecanismo de olhar o fora e o dentro, está sempre olhando e vendo como espelho, como extensão, o fora como extensão do dentro, né? Olhando fora como espelho, me espelhando, mostrando dentro de mim quem que eu sou. Se você consegue olhar assim, você consegue olhar cada vez mais para você e ver que aquilo que você não perdoa em você mesmo, você vai ter dificuldade de perdoar no próximo. E tudo que você perdoar a si mesmo, você vai conseguir perdoar o próximo. Então, aquilo que a pessoa fez para você, que você está com dificuldade de perdoar, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, é aquilo que você faz com você mesmo e que você também está com dificuldade de perdoar. Então, o exercício todo é de olhar para dentro e entender. E ver se você está fazendo a mesma coisa que aquela pessoa fez para você que você não gostou, se você também faz com você. E se você faz isso com você, é você começar a ser legal com você, ser compreensivo com você, ser respeitoso com você e ser amoroso com você e se perdoar naquilo que você fez ou que você faz. Se perdoar. Quanto mais você se perdoa e você aceita que você fez aquilo, que faz aquilo com você também, né? Quanto mais você consegue se aceitar e se perdoar, automaticamente você vai exteriorizar isso fora e vai conseguir perdoar a pessoa, né? E compreender a pessoa também naquilo que ela faz. Então você consegue perdoar também com mais facilidade. Isso aqui é um pouco dá mais trabalho, porque requer autoconhecimento, autopercepção e percebendo você mesmo, perceber os outros e fazer esse jogo de espelho, vendo o fora como reflexo dentro, vendo o que a pessoa faz, que você também faz com você. Requer autoconhecimento, um mergulho interno, né? Para você se conhecer cada vez mais. Então, esse mecanismo interno também ajuda muito no processo de perdão, porque toda vez que você conseguir se perdoar, automaticamente você vai ter facilidade de perdoar as pessoas. Agora, se você não conseguir se perdoar nas próprias cobranças que você faz, nas próprias coisas que você faz com você mesmo, você não vai conseguir perdoar as pessoas. Então, gente, essa é a parte interna, é o perdão, né? Como perdoar, só que na parte interna, de jogar para dentro, para você se olhar e olhar o fora como uma forma de se reconhecer adentro e se conhecer mais, né? Então, gente, nessa segunda parte do vídeo aqui eu quis falar para vocês sobre o perdão, sobre como perdoar, um pouco da minha visão sobre como perdoar, um pouco de mim que estou sempre aprendendo, né? Mas eu sempre perdoo as pessoas, eu sempre consigo perdoar as pessoas, porque eu tenho um mecanismo meu, dentro de mim, de estar sempre tentando entender as pessoas, eu sou uma pessoa muito empática, de me colocar nas pessoas, de tentar entender as pessoas, entender por que elas fazem certas coisas.
Então eu tenho um entendimento sobre as pessoas muito grande, então eu sempre tento entender as pessoas, compreender as pessoas, me colocar no lado das pessoas, eu tenho uma empatia muito grande. Então isso me auxilia a sempre compreender bastante as pessoas, me colocar no lugar delas, me colocar no lugar delas e sempre estar perdoando. Por mais que eu passe por certas coisas que eu não gosto, eu estou sempre tentando perdoar, né? Entender a pessoa e perdoar. Não gostei daquilo que fez, não gostei, foi errado, mas eu perdoo, né? E assim eu acabo não carregando muita mágoa comigo mesmo. E automaticamente isso me traz mais leveza, sim, porque eu não carrego mágoas comigo, eu nunca carrego mágoas comigo, né? Eu consigo trazer isso tudo. Eu posso não gostar das situações, mas eu sempre tento perdoar, né? Mas estou aprendendo também, estou sempre aprendendo. E a cada dia que passa, eu aprendo mais. Então, na segunda parte do vídeo, que não era esse o foco do vídeo, né? O foco do vídeo não era para ensinar sobre perdão, né? Mas eu quis passar um pouquinho da minha experiência para vocês, do meu ponto de vista para vocês, para trazer uma coisa a mais, para dividir um pouquinho dos meus aprendizados, que eu estou aprendendo sempre com vocês, né? Então, eu queria trazer um pouco para vocês de como perdoar, que é o caminho que eu estou aprendendo também, estarei sempre aprendendo, de como perdoar, e é como eu vejo, que tem a parte externa e a parte interna. E se a gente exercita essas maneiras e consegue, num certo ponto, a gente consegue chegar num nível que a gente consegue já ter mais facilidade com o perdão, né? Não é fácil, mas é um processo que o tempo vai trazendo para a gente esse conhecimento, esse autoconhecimento, essa sabedoria e que auxilia a gente nos nossos relacionamentos, inclusive na parte do perdão. Então, gente, é isso, né? Na primeira parte do vídeo eu quis falar para vocês um pouco sobre como a felicidade influencia, né? O perdão influencia na felicidade. Quando você está feliz, quando você não perdoa, você densifica, né? Tu fica para baixo, né? E fica triste e densifica toda aquela coisa toda. Então, a primeira parte do vídeo era para falar sobre essa dinâmica da relação do perdão com a felicidade e mostrar o que acontece com a gente, com a nossa energia, quando a gente começa a ser afetado por alguma coisa que incomodou a gente, como a gente baixa energia, né? Então, e depois como que quando a gente relaxa isso, quando a gente perdoa, como isso volta a fazer a gente ficar no fluxo da energia, né? Então a primeira parte do vídeo era para mostrar sobre a influência, de como o perdão influencia na nossa felicidade. E a segunda parte do vídeo era para dividir um pouquinho dos meus aprendizados sobre o perdão, né? Com vocês, de como eu acho que algumas coisas funcionam, algumas coisas podem auxiliar nesse caminho todo do perdão, né? Então, gente, é isso. Esse vídeo de hoje é um vídeo mais delicado, né? Porque realmente mexe com coisas que são negativas que acontecem com a gente e coisas negativas ficam gravadas dentro da gente e tem memória emocional com uma carga emocional mais um pouquinho mais negativa, né? Ou muitas vezes mais negativa. Então, é um vídeo delicado, mas é um ponto que eu queria dividir com vocês porque é um ponto que realmente auxilia no nosso processo de felicidade, a gente manter o fluxo da felicidade, né? Então, eu acho importante, é um dos pontos muito importantes da felicidade e que ninguém nasce sabendo essas coisas. A gente vive a vida como... A gente vive a vida e eu sempre falo, a vida é uma escola, a gente é tudo aluno, a gente está sempre aprendendo através de várias experiências que a gente vai vencendo. As experiências que a gente vai vencendo só vão catalisando a gente para o crescimento, só vão empurrando a gente para o crescimento, só vão empurrando a gente para frente sempre, para expandir, para expansão, para o aumento de entendimento, de consciência, de vibração, de luz, de energia, de aprendizado, de sabedoria, de amor, de luz, de felicidade, de paz, de tudo. Então, a vida e as várias experiências que a gente vai ter durante a vida são todas catalisadoras e instrumentos que fazem com que a gente cresça cada vez mais, evolua cada vez mais e se torne cada vez pessoas melhores com a gente mesmo, com as pessoas, melhores seres humanos, melhores pessoas, né? Então, ninguém nasce sabendo nada, a gente só vai aprendendo as coisas através das experiências positivas e negativas. A vida é assim, a gente está aprendendo a criar a nossa vida, a nossa realidade, e as experiências todas que a gente vivencia, por estarmos aprendendo, elas têm os dois lados, positivos e negativos, e fazem parte do nosso aprendizado. Então a gente está aprendendo, a gente aprendeu até hoje, a gente está aprendendo hoje e vai continuar aprendendo para sempre. É sempre aprendizado, né? Então tá tudo bem, tá tudo certo, né? Qualquer coisa que a gente sinta, tá tudo certo sentir. A gente tem que respeitar nossos sentimentos, a gente tem que respeitar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, as nossas emoções, aquilo que a gente vivenciou. Tudo é digno e merecedor de ser respeitado, porque são nossas próprias experiências, nossas próprias formas de lidar com as experiências. E cada momento a gente lida de um jeito, e cada vez que passa mais tempo, mais a gente vai ficando mais amoroso, mais sábio, com mais capacidade realizadora. Então, a vida é isso. E tá tudo bem, tá tudo certo. E é isso, gente. Então, eu vim aqui hoje trazer esse vídeo, que é o vídeo do perdão, que é um dos pontos importantes no aumento da nossa felicidade. Realização
gratidão, aceitação, perdão. Realizar as coisas que a gente gosta aumenta a nossa felicidade. Quanto mais a gente fizer as coisas que a gente gosta, mais aumenta a nossa felicidade. Gratidão, quanto mais você quer agradecer pelas coisas, estar no sentimento de gratidão o dia inteiro, o máximo possível de tempo, mais a gente está conectado com essa energia que propicia a gente o sentimento de felicidade. A aceitação, aprender a aceitar as coisas, aumenta a nossa felicidade, não ser conformista, não se conformar com as coisas, mas aprender a aceitar quando elas acontecem, que faz parte dos nossos resultados, das nossas experiências, do que a gente planta e a gente colhe, que a gente está criando e realizando e aprendendo, né? Então aprender a aceitar, coloca a gente no estado de felicidade, se não é de felicidade, pelo menos de neutralidade. E o perdão é um ponto que também, quando a gente consegue perdoar, a gente se liberta daquele peso que está nas nossas costas, a gente perdoa, a gente se liberta, a gente fica feliz e fica mais leve e a gente fica feliz. A gente, percebam isso, toda vez que vocês conseguirem perdoar alguém, ou perdoar alguém, ou perdoar a si mesmos, olha só, perdoar a si mesmos, hein? Perdoar os outros e perdoar a si mesmo. É tão importante perdoar os outros quanto a si mesmo. E é tão importante você perdoar a si mesmo quanto perdoar os outros. Porque a gente fala de perdão dos outros, mas a gente tem que sempre lembrar que a gente tem o nosso próprio relacionamento com a gente mesmo, onde a gente se ofende, a gente se prejudica, a gente pega o nosso pé, a gente se critica, a gente é chato com a gente é mala com a gente, né? Então, a gente também tem que aprender a se perdoar. Porque se a gente não se perdoa, a gente talvez está se cobrando, aquilo densifica, deixa a gente para baixo. Quanto mais a gente se cobra, mais se critica, mais a gente se coloca para baixo, mais a nossa energia baixa, mais a gente fica triste, mais a gente fica para baixo, mais a gente fica com raiva, mais frustrado, só coloca a gente para baixo. Então, quanto mais a gente conseguir se perdoar em primeiro lugar, aprender a se perdoar sempre, eu errei, me perdoa, eu fiz aquilo, me perdoa, estou aprendendo, eu sou um aluno da vida, estou sempre aprendendo, eu não sou perfeito, estou sempre errando e acertando, e vou aprendendo cada vez mais, e cada erro meu é aprendizado, eu vou tirando aprendizado, eu vou aprendendo. Então, quanto mais a gente consegue se perdoar em primeiro lugar, se perdoar, mais a gente está exercitando um exercício de amor próprio, de se amar, de se aceitar e de se colocar no fluxo dessas energias universais que promovem a gente o sentimento de felicidade, de paz e de tudo mais, né? Mais pra frente eu vou falar pra vocês muito da conexão toda da felicidade, como ela funciona energeticamente e tudo mais, mas é mais pra frente. Mas então, perdoe-se em primeiro lugar, é a coisa mais importante, gente. Quanto mais a gente conseguir se perdoar, mais feliz a gente fica. É peso que a gente tira da gente mesmo. Que relaxado. Quanto mais a gente se perdoa, mais a gente relaxa, ó. Relaxa, sai toda negatividade. Então, assim, quanto mais a gente consegue se perdoar em primeiro lugar, mais a gente fica leve com a gente mesmo, mais feliz e mais no fluxo da energia e da felicidade. E quanto mais a gente consegue perdoar os outros também, a mesma coisa acontece. Não é fácil, não é simples, nem com a gente, nem com os outros, mas é um caminho, é um processo. Mas quanto mais a gente consegue, mais feliz a gente vai ficando. Então, gente, é assim que eu queria terminar esse vídeo de hoje, o vídeo do perdão, né? Se perdoar aumenta a felicidade e perdoar os outros também consegue colocar-se nesse mesmo estado. Então, o perdão é um dos pontos muito importantes para a nossa felicidade. E assim, gente, eu vou terminando esse vídeo de hoje, que era o vídeo para falar do perdão, que é um dos pontos que aumentam a nossa felicidade. Nessa série de vídeos das dicas que aumentam a nossa felicidade. Então, gente, é isso aí. Vou encerrando esse vídeo de hoje, né? Vou terminando esse vídeo por agora. E aí, para ir terminando, quero falar para vocês o seguinte. Quero falar para vocês dos meus trabalhos. Gente, momentinho propaganda dos meus trabalhos. Quem tiver interesse, faço vários trabalhos diferentes, né? Tenho trabalhos de leitura do nome, que é tipo uma pastral que eu faço da pessoa, através do nome da pessoa, que eu puxo através do nome da pessoa, eu consigo saber através da frequência vibracional sonora, através da frequência da vibração, do som, da sonoridade, da vibração que o som do nome da pessoa emite, eu consigo fazer tipo uma pastral da vida da pessoa, extrair informações do passado, presente e futuro, vários campos da vida da pessoa. É um trabalho meu que eu faço de leitura do nome da pessoa, tem esse trabalho, tem outro trabalho que eu somo a leitura com mais uma consultoria minha, que eu tenho toda uma análise psicológica da pessoa que eu faço, que é uma leitura do nome com um foco mais em cura interna, né, cura interior da pessoa, de tudo mais, né. Então eu tenho esses trabalhos meus de leitura do nome, né, que é um dos trabalhos que eu tenho um trabalho de orientação, eu tenho o trabalho de orientação de vida, que a pessoa chega com problemas, eu passo uma orientação para vários campos da vida da pessoa, só 2 campos da vida, só 2 áreas da vida que eu não passo orientação, porque são áreas que eu ainda não me superei ainda, não tive a maestria, então não me sinto à vontade de passar informação sobre esses campos, né? Então, só os 2 campos da vida da pessoa que eu não passo, 2 áreas da vida que eu não passo, né? Mas tem esse trabalho de orientação de vida, tem o trabalho de orientação e felicidade,
que é um trabalho que eu estudo a felicidade há 20 anos, né? Desenvolvi uma metodologia, né, para ajudar as pessoas a serem mais felizes, né? Enfim, depois de 20 anos de estudo, eu desenvolvi uma metodologia para ajudar as pessoas a serem mais felizes, que eu estou começando agora a soltar no canal agora, que eu estou começando agora a começar a dividir com vocês no canal as coisas sobre felicidade. Então, esse meu trabalho de orientação em felicidade é um trabalho que são 20 anos de estudos que eu tenho sobre a felicidade e que agora eu vou começar a dividir com as pessoas, né? Mais pra frente, quando tudo estiver prontinho, eu vou divulgar para as pessoas todas como um nome que já existe há muito tempo na minha cabeça já, sobre esse meu trabalho de felicidade, que eu chamo agora de metodologia em felicidade, mas ela tem um nome, que é um nome bem legal, só que só lá na frente eu vou soltar. E aí, quando tiver com tudo isso pronto, lá na frente, aí eu vou divulgar para as pessoas com o nome verdadeiro mesmo. Mas por enquanto, eu estou soltando agora como esse trabalho, que é o trabalho de orientação em felicidade, tá? Então eu faço esse trabalho de orientação em felicidade, orientação em cura de doenças, que é outro trabalho que eu faço, que desde a adolescência eu estudo sobre saúde, cura, energias, todos os nossos corpos sobrepostos, a ligação toda de como funciona toda a parte de somatização, de adoecimento, de cura, enfim. Então eu tenho trabalho de orientação em cura, orientação de vida, orientação de felicidade, orientação em cura, orientação emocional, orientação em relacionamentos, que orientação em relacionamentos é uma coisa mais de relacionamento interior e tal. Qualquer problema que a pessoa for falar de relacionamento, eu sempre vou jogar para a parte interna, para ajudar a pessoa a se compreender mais da parte de relacionamento. Tem a parte de orientação em relacionamento e tem a parte de orientação espiritual também, que é uma coisa que eu tenho meus conhecimentos mais aprofundados, experiências aprofundadas desde a minha adolescência também, tenho 43 anos hoje, muitos contatos, muitas interações com outras dimensões, muitas bagagens, então eu tenho minha visão espiritual já bem aberta assim, com as coisas, assim, bem clara com várias coisas, então eu também tenho esse trabalho de orientação espiritual. Então todos esses trabalhos que eu passei para vocês agora de orientação são trabalhos que agora são trabalhos de atendimento individual, e que logo mais eu vou transformando cada um deles em cursos, e aí vão ser cursos de cada um dessas áreas. Vai ter curso de orientação de vida, orientação de felicidade, orientação de saúde, orientação de relacionamento, orientação emocional, orientação espiritual, enfim, vou ter curso para tudo, né? Mas por enquanto eu estou fazendo atendimentos individuais. Então, quem quiser tem meus trabalhos de leitura do nome, de orientações de vários campos. Tem o meu trabalho de mentoria em felicidade, que já é a aplicação do meu método, que eu estudei durante 20 anos e desenvolvi essa metodologia depois de 20 anos de estudo, metade da minha vida. Eu tenho 43 anos. A metade da minha vida eu venho estudando sobre a felicidade, para entregar para vocês. Há 20 anos, metade da minha vida eu estudo sobre a felicidade, justamente para dividir os aprendizados sobre a felicidade com vocês, para ajudar todos vocês a se tornarem cada vez mais felizes. Então, esse trabalho de mentoria em felicidade é um trabalho, por enquanto, individualizado, né? É bem individualizado, é entregar todo esse meu trabalho para a pessoa, né? É um trabalho quase de coaching, assim, mas com um trabalho muito profundo, né? E que mais pra frente eu vou virar curso também, mas por enquanto eu estou fazendo atendimentos individuais, então quem tiver interesse também é atendimento individual também, é o trabalho de mentoria, né? Então tem leitura do nome, orientações, mentoria, e aí tem as palestras que eu estou em breve começando a soltar palestras para vocês, palestras curtas aqui como vídeos, mas palestras, né? E também em breve eu vou começar a lançar os meus cursos, e vou começar com o primeiro curso, que já nessas próximas semanas agora de maio, junho, eu vou estar começando a já criar esse curso, que vai ser um curso que vai se chamar Curso de Introdução à Felicidade. Eu já comecei previamente a desenhar por cima esse curso, e vai ser um curso muito legal mesmo, que eu estou trazendo para começar a introduzir o assunto para vocês de uma maneira muito bacana, e fazer um curso para realmente trazer todo o meu conhecimento que eu puder ter para um curso de introdução à felicidade, para começar todo mundo a se engajar, a se entender um pouquinho mais, e ser uma base já para as pessoas, para irem já para próximos cursos que eu vou estudando cada vez mais para frente, com cursos cada vez mais aprofundados na arte da felicidade, né? Então, gente, ó, top! Fiquem preparados aí. Nas próximas semanas eu vou estar desenvolvendo, e acredito que nos próximos poucos meses aí, talvez nem demore tantos meses, eu já vou estar com esse primeiro curso pronto para entregar para vocês, para dividir meus conhecimentos com vocês aqui sobre a felicidade através de curso. Então, primeiro curso que eu vou lançar, curso de introdução à felicidade. Aguardem, em breve, tá chegando. Beleza, gente? Então é isso aí. Então, bom, depois de ter falado dos meus trabalhos, acabou, né? Era só falar dos trabalhos mesmo. Então, gente, é isso aí. Vou terminando esse vídeo de hoje, então. Queria, então, finalizar o vídeo de hoje falando que queria ter dividido todo esse conhecimento com vocês. Espero que, de alguma maneira, esses conhecimentos todos
desse ponto que ajuda vocês a se tornarem cada vez mais felizes, né? Um ponto que ajuda as pessoas a se tornarem cada vez mais felizes, que auxilie vocês de alguma maneira, que acrescente na vida de vocês de alguma maneira, que traga alguma luz para vocês de alguma maneira, para que some, que venha para somar, porque tudo que eu venho trazer para vocês é para somar, que de alguma maneira isso acrescente minimamente possível para somar na vida de vocês, para com que isso ajude vocês a se tornarem cada vez mais felizes e mais mestres da felicidade da própria vida de vocês. Esse canal foi criado por mim, pensando em vocês, para dividir os meus conhecimentos e aprendizados sobre a felicidade, para ajudar vocês que eu ainda nem conheço. Algumas pessoas eu conheço, e algumas eu vou conhecer, mas muita gente nem vai conhecer. Mas é coisa do meu coração, para dividir com vocês tudo que eu souber sobre a felicidade, para ajudar vocês que eu conheço, que eu nem conheço ainda, e tem gente pensando que eu nunca vou conhecer, para ajudar vocês a se tornarem cada vez mais felizes e mais mestres da felicidade da própria vida de vocês. O meu desejo sincero e profundo do meu coração é que todo mundo fique cada vez mais feliz e bombe cada vez mais na felicidade na vida de vocês, e realizem cada vez mais, e que criem cada vez mais a própria vida de vocês, e que de maneira fiquem cada vez mais felizes. Todo mundo nasceu para isso, mas chegar nesse ponto é uma conquista, é um aprendizado. Por quê? Porque viver a vida é um aprendizado. Se tornar rico é um aprendizado. Se tornar saudável é um aprendizado. Se tornar emocionalmente equilibrado é um aprendizado. Estar feliz e se tornar feliz é um aprendizado também. Estamos todos aprendendo tudo na vida. Então, gente, é isso. Queria agradecer aqui, mais esse momento de estar com vocês aqui, dividindo meus conhecimentos, irradiando isso para vocês e recebendo o retorno de vocês de volta, né? De quem está assistindo. Já é uma troca, é uma sinergia, a gente está conectado já dessa maneira toda, né? Quem está assistindo o vídeo, a gente está se conectando já, então já tem essa conexão toda energética entre todos nós que estamos assistindo. Então, desejo que ajude vocês com muita alegria, com muita felicidade, com muito amor. É isso aí, gente. Obrigado por esse vídeo de hoje. Obrigado por esse momento, por essa nossa conexão. Faço para vocês de coração. E aí, gente, obrigado por tudo. E eu vou terminando esse vídeo de hoje agora com o quê? Com a frase que eu gosto sempre de terminar, que é o quê? Que a vida é o quê? É uma escola. E a gente é tudo o quê? Aluno. Estamos sempre aprendendo. Beleza, gente? É isso aí. Valeu então, um abraço para vocês. As mais altas vibrações, as mais altas energias e até logo mais. Valeu, gente!